Amém, igreja? Graça e paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar ministrando sobre as nossas vidas, a tudo aquilo que Ele já começou a fazer aqui nessa noite, nessa tarde, na viração do dia, e que nós possamos estar com os nossos corações sedentos pela palavra e pela presença do Senhor. Pessoal que está em casa, eu deixo aí os meus cumprimentos, que em nome de Jesus, a mesma presença profética que estamos sentindo aqui nesse lugar também esteja na sua casa, sobre a sua família. Eu queria, antes de iniciar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilharmos com a igreja nessa noite, deixar um abraço especial aí para 3 amigos: Deus Amar Aparecido, o Júnior Antônio, o Hugo Mendes, pessoal da célula que está aqui presente, e a todos vocês que estão aí assistindo e ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe as suas vidas ricamente, em nome de Jesus. Só para darmos uma introdução, antes de nós orarmos pela palavra do Senhor, hoje pela manhã o pastor Elton estava ministrando sobre o dízimo e oferta, e aí ele falou a história da mulher que ofertou um galo. Quantos ouviram ou já conhecem essa história? Se você não ouviu, você vai ver o culto pela manhã, enquanto o pastor Elton compartilha essa questão. E aí ele falou um negócio interessante que eu anotei aqui, e eu queria pegar esse gancho para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ele disse o seguinte, que quando aquela família ofertou o galo, eles não estavam esperando receber todo o galinheiro de volta, ou como uma retribuição. Maurício, ao falar sobre dízimo e oferta, falou um pouquinho sobre essa questão de trazermos aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, aquilo que é como um sacrifício. Então, tem algo nas minhas leituras que tem me chamado a atenção, que é justamente essa questão de que nós trazemos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, não como uma moeda de troca, mas porque nós adoramos a Deus. Deus pode multiplicar? Claro que pode. Deus pode prosperar? É claro que pode. Mas, acima de tudo isso, que o meu e o seu coração esteja, de fato, sedento, conectado, reto perante aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Feche seus olhos. As crianças que ainda não foram, já estão liberadas, os pais acompanharem até o ministério, e que em nome de Jesus as nossas crianças possam aprender a palavra do Senhor. Então feche seus olhos aí. Nós já tivemos um tempo tão maravilhoso durante o louvor, já tivemos um tempo de oração desde a abertura desta reunião. Nós percebemos que de fato o Senhor tem agido aqui nesse lugar, e o nosso pedido é para que essa mesma unção, esse mesmo agir continue sobre as nossas vidas. Pai, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, de uma forma humilde e encarecida, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia, que o Senhor venha trazendo a revelação da tua palavra nesta noite, que o nosso coração esteja totalmente aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, aprender a andar segundo os teus ensinamentos, que o Senhor nos livre de cair em tentações, que o Senhor nos livre do mal, que possamos andar um caminho reto perante o Senhor, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, que o nosso sim, sim seja este de verdade, e que o não seja não também de verdade, que o Senhor repreenda
toda e qualquer distração aqui nessa noite, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, ó Pai, para que estejam aqui retirando tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que os lares, ó Deus, sejam invadidos, ó Pai, pela tua presença, que os lares, ó Deus, sejam visitados pelo Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, contemplar a tua beleza, contemplar, ó Deus, a tua grandeza, e que em nome de Jesus nós possamos produzir frutos que enaltecem o teu santo nome. Aquele que crê, diga amém, em nome de Jesus. Então assim, pessoal, um prazer imenso poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. É sempre uma responsabilidade muito grande, porque nós temos aprendido que a palavra do Senhor é algo precioso que Ele tem trazido para as nossas vidas. E esses dias atrás, eu estava assistindo um vídeo sobre os irmãos que estão no Afeganistão, e aquilo me impactou muito, porque nós temos muita liberdade aqui no Brasil, nós temos muita liberdade de vir aos cultos, em que pese nós estarmos no período de restrição, mas ainda assim nós temos a liberdade de ouvir a palavra do Senhor, seja presencialmente, seja através das plataformas digitais. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Então, quando eu ouço relatos em que cristãos estão sendo perseguidos, em que existem pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor, e elas estão sendo reprimidas de chegar diante do Senhor por conta de uma perseguição, e há irmãos que não têm negado a fé, eu fico pensando, Deus tem de misericórdia de nós, porque às vezes nós estamos tão abastecidos, nós temos tanto mecanismo, nós temos tantas ferramentas, que nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. E isso tem chamado a minha atenção, isso tem me provocado, isso tem me impulsionado, isso tem me desafiado a estar buscando a presença do Senhor. E olha, irmãos, eu vou confessar para vocês, não é fácil você manter uma vida de santidade, não é fácil você manter uma rotina de oração. O pastor Carlos tem nos desafiado, desde participar do relógio da oração, até estarmos presentes aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, das 6 a 8 da manhã, a igreja está com as portas abertas, para que nós possamos ter um tempo de oração, de intercessão, de adoração. Não é fácil manter uma rotina, porque são muitas distrações, são muitas coisas que nos roubam o foco. Mas quando eu ouço um relato de que existem irmãos que estão sendo perseguidos por adorar ao Senhor Jesus, e isso não poderia causar tanto espanto, porque está registrado na Bíblia, e nós temos tanta liberdade aqui, e eu estou dizendo da nossa cidade, não estou me referindo à nação, não estou me referindo ao nosso continente, estou dizendo na nossa cidade, quanta liberdade nós temos. Ontem nós tivemos ali o culto de ação de graças, na Igreja Assembleia de Deus da Avenida Bahia. Quantos estavam lá presentes? Aleluia! Uma bênção estarmos reunidos enquanto corpo de Cristo, para podermos interceder pela nossa cidade. E às vezes nós nos deixamos distrair por alguma outra questão. Sabe, irmãos, eu tenho assim, falado com o pessoal da célula, existe, é claro, tudo um equilíbrio muito grande em todas as coisas, todo extremo, ele é prejudicial. Então, trazer o equilíbrio, é claro que nós temos que ter o nosso tempo com a nossa família, nós temos que ter o nosso tempo de lazer, nós temos que ter o nosso tempo de comunhão, nós temos que trabalhar, nós temos que almejar, nós temos que sonhar, claro, tudo isso faz parte da nossa vida, mas essas coisas não nos podem roubar daquilo que é o maior tesouro que nós temos, que de fato é nós podermos chegar diante da presença do Senhor, em que a palavra de Deus fala para mim e para você, e dias atrás o pastor Carlos estava falando sobre isso, sobre o templo, em que o véu se rasgou, e eu e você podemos chegar diante da presença do Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, amém? E aí eu fico pensando também em todas essas coisas, e eu não quero fugir do tempo, mas eu fico pensando em todas essas coisas, o quanto às vezes a rotina ou
o nosso cotidiano ou o ativismo tem nos roubado da presença do Senhor? Quantas vezes nós temos deixado de buscar ao Senhor? E aí, já vou abrir um outro parênteses aqui. Tenho aprendido, através da palavra do Senhor, que as coisas não se resumem somente a mim e a você, está além de nós. Por exemplo, quando Deus deu uma promessa para Abraão, ele virou para Abraão e disse: Abraão, vou te dar um filho, e vou fazer de você uma grande nação. Então, através de Abraão existia um propósito maior, que era uma grande nação. Às vezes eu e você, e eu falo por mim, pessoal, eu me coloco nessa situação todos os momentos. Antes de compartilhar a palavra com a igreja, o que me traz um peso ou uma responsabilidade, antes de compartilhar a palavra com vocês, o Senhor tem falado comigo, e o que eu compartilho aqui, com humildade, porque não sou merecedor dessa graça e desse privilégio, porque sou falho e pecador, mas, através de tudo isso, isso tem me impulsionado. Então eu estou buscando viver tudo isso. Por que eu digo buscando? Porque não tem uma receita pronta. E aí, quando nós temos compartilhado sobre essa questão de que vai além de nós, e às vezes eu nas minhas orações, Senhor, me abençoa, Senhor, abre as portas, Senhor, me cura, Senhor, me livre, Senhor, me dê, Senhor, me prospere. Existe muito eu. E o que nós temos aprendido através da palavra de Deus é que as coisas vão além de mim e de você. Deus pode nos abençoar? Vou repetir novamente. É claro que sim. Ele quer nos abençoar? Sim, Ele quer nos abençoar. Mas para quê? Vai além de nós. Vai além do meu e do seu querer. Por quê? Quando Deus age na minha e na sua vida, o nome dele é engrandecido e outras pessoas também são impactadas. E aí o que eu quero dizer? Que aquilo que Deus faz na sua vida não é somente para você, mas é para que o nome dele seja engrandecido. O que eu quero compartilhar com vocês não tem muita conexão com isso que eu acabei de dizer, mas se o Espírito Santo trouxe essa direção, que em nome de Jesus isso possa alcançar alguma vida. O título que eu coloquei para a palavra é Obediência é melhor do que sacrifício. Nós estamos finalizando o mês de agosto, e o mês de agosto é o mês de comunhão com Deus. Comunhão com Deus em ação. E aí, só para nós fazermos uma pequena recapitulação, comunhão significa realizar, ou a realização de algo em comum. Então, comunhão comum. Ou seja, o que eu faço está em comunhão com aquilo que nós temos aprendido com a palavra do Senhor. E diz mais, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Nós nos titularizamos, ou muitas vezes falamos que somos cristãos, e o cristão é um pequeno Cristo, ou seja, eu e você carregamos a identidade de Cristo. Nós aprendemos dias atrás sobre isso aqui. Nós somos o tabernáculo vivo do Senhor. Então o Espírito Santo habita onde? Em mim e em você. Se nós somos templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus vai dizer isso para mim e para você, nós não podemos usar desse templo para que o nome do Senhor seja envergonhado. Mas nós temos que, através das nossas atitudes, engrandecer o nome do Senhor. Por quê? Para bater no peito e dizer que nós somos melhores? Não, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Estão acompanhando aí, pessoal? Desculpa se está um pouco confuso, mas nós vamos chegar numa conclusão, em nome de Jesus. Amém? E aí então, Oséias, livro de Oséias, capítulo 14. O livro de Oséias tem mexido comigo. Por quê?
Oséias é um profeta em que Deus vira para ele e fala assim: Oséias, você vai pegar uma mulher prostituta, você vai se casar com ela, e você vai ter filhos com ela. E sabe o que vai acontecer? Essa mulher vai voltar para os teus amantes, e depois você vai buscar ela. E aí ele diz o seguinte: porque isso representa o meu povo. Eles se achegam até mim, eles buscam a minha face, eu os abençoo e depois eles vão seguir outros deuses. E Oséias, no livro de Oséias, você percebe, é como se fosse um clamor, como se fosse não só um convite, porque um convite é diferente, mas um clamor de Deus dizendo: volta-te, arrependa-te, porque vocês pecaram. E aí no capítulo 14, versículo 1, 2, vai dizer o seguinte, no livro de Oséias: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, a minha tradução vai dizer, os sacrifícios dos nossos lábios. Tenho percebido que às vezes estamos inseridos em toda a dinâmica da igreja. Participamos, ofertamos, trazemos os nossos dízimos, e o pastor Carlos falou sobre isso dias atrás, a respeito do vestir a camisa. Aqueles que são simpatizantes e aqueles que são de fato compromissados. Participamos das questões da igreja, participamos da célula, trazemos os nossos, entre aspas, sacrifícios, mas o nosso coração está distante daquilo que é a vontade do Senhor. E o Senhor tem me impulsionado, o Senhor tem me constrangido, o Senhor tem me desafiado a trazer uma mensagem de volta para o Senhor. Eu amo o mover do Espírito Santo. Eu gosto e já fui muito abençoado por Deus. Mas há um evangelho, pessoal, que tem sido ministrado e que Deus me dê graça para falar sobre isso, em que nós estamos indo até a presença do Senhor somente para receber. E dificilmente estamos chegando diante da presença do Senhor para nos ofertarmos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos tão envolvidos com o nosso próprio eu, que nos esquecemos daquilo que é, de fato, o grande mandamento do Senhor. Buscar ao Senhor acima de todas as coisas, buscar o teu reino e a tua justiça, amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu só vou fazer uma pequena introdução. Jesus, ele vai dizer, olha, aprendam o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios. O Senhor não está preocupado na minha e na sua performance. O Senhor não está preocupado o quanto eu e você temos um ótimo talento, mas o Senhor está preocupado com a minha e a sua fidelidade. O Senhor está preocupado com o meu e o seu testemunho. O Senhor está preocupado com a minha e com a sua obediência àquilo que é a palavra do Senhor. Nós temos as plataformas digitais, eu já contei isso aqui, não tenho muito segredo com relação a isso, eu não tenho mídia digital, não sou muito adepto. Sei que existem muitos críticos das mídias digitais, e esses dias atrás eu estava até fazendo um paralelo. Existem muitos amigos de Jó que pegam às vezes algum texto e quer destrinchar aquele texto, criticando a pessoa, e às vezes não compreende todo o contexto. E às vezes o que eu percebo é que a mídia digital é uma ferramenta extremamente importante, bem usada, mas ela é uma ferramenta
O que eu quero dizer com isso? Que o alvo é Jesus. O maior centro de todas as coisas é Jesus. Nós podemos falar várias questões aqui, técnicas, várias questões filosóficas, vários estudos teológicos, mas o centro é Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, e para Ele são todas as coisas. A Bíblia vai falar para mim e para você que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nada do que nós vemos existiria se não fosse por Jesus, e tudo se resume em Jesus. Jesus é o nosso maior referencial, Jesus é aquele que nos ensina a amar, Jesus é aquele que se doou pelos pecadores, Jesus é aquele que vai dizer na sua palavra: eu vim para aqueles que estão doentes, e não para aqueles que estão sarados. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, que nós somos pecadores, porque todos pecados e estamos destituídos da glória do Senhor. Então Jesus veio por mim e por você. E o que eu fico pensando é, o que eu e você, o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós temos aprendido? O que nós temos vivido? Quais têm sido as nossas atitudes? Como que nós somos conhecidos? E não que nós temos que agradar a homens, mas volto a dizer, tudo para a honra e glória do Senhor. Falamos às vezes, cantamos às vezes, até declaramos às vezes, mas o que eu acho interessante é que Deus conhece o meu e o seu coração. Para onde fugiremos? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aí, lá no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13 e 16, vai falar assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônico este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada sabe? O Senhor conhece os nossos caminhos. E às vezes a gente fala para os jovens, né? Pastor Elton tem ministrado sobre isso aqui. O que nós temos feito no nosso secreto? Será que somos igual esse texto? Ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas saiba que os olhos do Senhor estão atentos para todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E é interessante, Deus tem me dado uma palavra no momento oportuno, quem sabe um dia a gente pode até compartilhar, que é de fato o vaso na mão do oleiro. E esse texto vai falar um pouquinho sobre isso. E aí vai dizer: nossa, não foi ele que me fez, Deus nos formou. Ele conhece as nossas virtudes, os nossos dons e os nossos talentos, como também conhece as nossas falhas, conhece as nossas dificuldades. E o que eu acho mais fantástico em tudo isso é que mesmo nos conhecendo, sabendo que nós temos uma natureza adâmica de um pecado original, o Senhor escolhe nos amar. E a Bíblia vai dizer: porque Ele nos amou primeiro. Então, eu lendo o livro de Oséias, ouvindo toda essa questão, arrepende-te,
mas não só com sacrifícios de novilhos, mas de um coração genuíno. Que o Senhor nos ajude a de fato voltarmos para Ele, voltarmos para os trilhos. É muito bonito lermos a passagem do filho pródigo, em que o Senhor está com os braços abertos. Mas sabe o que eu fico pensando? E é o texto, que é melhor obedecer do que sacrificar. E aí o pastor Marcelo falou na semana passada, a respeito de negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz de Jesus e o seguir. Não é sobre minha e a sua vontade, mas é sobre aquilo que é a vontade de Deus. As nossas orações têm sido: Senhor, nos ajude a fazer aquilo que está no centro do teu coração. Que nós não venhamos perder tempo com aquilo que não é propósito do Senhor. O pastor Elton fala uma frase, eu acho legal. Uma coisa terrível é ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Então, que nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes fica aquela pergunta: e o que Deus nos chamou para fazer? E existem várias coisas, eu vou citar só algumas. O grande mandamento: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Faça isso. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ama teu próximo como a ti mesmo, é o segundo mandamento. E a Bíblia vai continuar dizendo: pratique o bem, persevere em seguir ao Senhor, deixe que Deus te molde como o oleiro está moldando. Ah, mas está doendo. Continue crendo, continue caminhando. Ah, mas eu não estou entendendo. E aí tem uma canção do Carta Escrita, que eu gosto muito, que vai dizer que não precisa entender, é uma questão de crer. E aí vai dizer que o mar pode rugir e as tempestades vão vir, mas que nós possamos aprender a confiar no Senhor. E aí, Romanos 3:23 vai falar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isaías 59:1 e 2 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí, eu vou só ler mais 2 textos. Em uma outra oportunidade que Deus nos conceder, nós concluímos a palavra. Mas o que diz sobre obediência? E aí eu estava estudando um pouquinho sobre obediência. Tem toda uma terminologia em latim que eu não sei pronunciar, mas vai dizer assim: entendendo a ideia de saber escutar com respeito à mensagem recebida como comando ou ordem. Em Samuel, 1 Samuel 15:22, naquele contexto em que Deus dá uma ordem para Saul, para que ele fosse e exterminasse todo aquele povo, e aí a Bíblia vai dizer que eles separam o rei Agag, e também separa o melhor das ovelhas, com o intuito de sacrificar ao Senhor. E aí chega o profeta até ele e fala o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Não é pelo muito fazer, não é pela melhor performance, não é pelo melhor cenário, não é pela melhor tecnologia. Isso tudo são ferramentas, mas é por um coração obediente, é por uma vida sedenta, é por uma vida que
espelha aquilo que Deus tem falado na sua palavra. E sabe o que eu acho fantástico? Que Deus está me chamando, a mim e a você, a eu e a você, para que nós possamos fazer parte desse grande mandamento, do ide, e pregar o evangelho, e anunciar as boas novas do Senhor. Às vezes você veio aqui essa noite, de fato, com uma outra expectativa, de que Deus pudesse ministrar a cura sobre a sua vida, ou que Deus pudesse abrir uma porta para você. Eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que Deus tem colocado no meu coração, e aí eu vou repetir isso pela terceira vez, é que não se resume somente no nosso querer, no meu querer. Vai muito além daquilo que eu e você queremos. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é para que o nome dEle seja engrandecido. E não é para que possamos reter, mas é que para que possamos transbordar, e outras pessoas também serem agraciadas com a mesma graça que eu e você temos sido agraciados, com esse amor tão maravilhoso, que é o amor de Deus pelas nossas vidas. Às vezes, eu fico imaginando, e Deus tem nos colocado, eu e a minha esposa, diante de situações em que não tem muito o que explicar, por que acontece determinadas coisas, e é até emocionante tudo isso, porque eu falo, Deus, eu queria ter uma resposta, e aí o Espírito Santo vira e fala assim, cara, você não tem que ter resposta, mas fala do meu amor. Fala assim, Deus, é desafiador isso, porque às vezes a pessoa está em luto, e eu sei que muitas pessoas viveram luto, e estão vivendo luto esses dias. Às vezes a pessoa está enferma, acamada. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, você fala assim, Deus te ama. E Deus ama. E continua amando. E as pessoas falam assim, por quê? Eu falo, cara, eu não sei. Não sei, eu não tenho uma resposta. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem preparado um lugar para mim e para você. Deus tem preparado um lugar para mim e para você. O pessoal do louvor pode subir só para finalizarmos. Ontem, nós estávamos num casamento, e aí eu estou fazendo a leitura de um livro do pastor Josué Gonçalves. E esse livro fala sobre as 5 mentiras sobre o casamento. E um dos capítulos ele vai falar sobre o quão bonito foi quando Deus formou a mulher. Porque a mulher, ela foi formada da costela, é o único ser que foi formado de um outro ser naquele momento da criação. Através da costela de Adão, Deus fez uma anestesia geral, formou a mulher. E aí então Deus, como se fosse o pai, levando a noiva para o noivo. E Adão fica tão feliz que ele fala o seguinte, essa é carne da minha carne, é osso do meu osso. O seu nome será mulher. E aí, no casamento ontem, quando o pai da noiva estava levando ela até o altar, poxa pessoal, eu emocionei muito. Fiquei muito mexido com aquilo, porque eu fiquei imaginando Deus agora buscando a sua igreja,
E a Bíblia fala que eu e você somos igreja do Senhor. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2 e 3, vai falar assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aquele momento em que o pai está levando a noiva até o altar, e aí se você for ler Efésios, você vai ver isso. O apóstolo escrevendo e ele falando assim: olha, marido, ame a tua esposa, porque Jesus é o cabeça, e marido, ama a tua esposa como Jesus amou, ao ponto de se entregar por ela. E aí ele fala assim: grande mistério é este, mas eu me refiro a Jesus e a tua noiva, a igreja. Eu e você somos igreja. E sabe o que eu fiquei vendo naquele momento foi, de fato, naquele grande dia, dia do Senhor, o Senhor nos chamando como igreja, como noiva, e uma noiva com as suas vestes agora, vestes lavadas, limpas, vestes de louvor, nos chegando até o Senhor, e Ele dizendo: valeu a pena, essa é a minha noiva, essa é a noiva que eu me sacrifiquei por ela. Não perca a oportunidade que Deus está nos dando de nos alinharmos com o propósito dEle. Eu não sei se você tem enfrentado e nem quais são as lutas que você tem enfrentado. E eu sei que todo mundo enfrenta luta. Mas mantenha os seus olhos no Senhor. Não desista. Se você precisa se arrepender, se arrependa. A palavra está dizendo para nós: volte, arrependa-te, tira a sua performance, tira a sua máscara, tire, entre aspas, a sua reputação, mas se humilhe diante do Senhor, conserte a sua vida, porque passa muito rápido. Ame, fale, mostre, peça perdão, expresse o amor de Deus. Às vezes carregamos tanto rancor, tanta raiva, tanta amargura, que não deixamos o brilho de Deus agir nas nossas vidas. Queremos que Deus entre na nossa casa, mas não queremos que Ele faça a faxina completa. E se o Senhor te chamar, estava falando com o Inter ali agora, existe um dia, e se o Senhor nos chamar agora, hoje, é duro esse discurso, dói mais em mim de estar falando isso, do que às vezes em vocês, porque não é um discurso muito agradável. Eu queria hoje estar falando assim: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir o mar sobre a sua vida, e Deus pode fazer tudo isso, claro que Deus pode, mas o que Deus tem ministrado no meu coração é: olha, obedeça, volte para os meus caminhos. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor aí. Deixa Deus ir agindo no seu coração. Começa aí falando com Deus aí, você que está em casa.
Não perca esse momento. Você que vai assistir uma outra oportunidade, não perca o momento. Te adoramos, te adoramos. Como terra seca, meu coração está, minha fé lançada ao chão. Adore a Ele, adore a Ele. Com meu coração ferido pelos pecados, deixei de olhar para ti. Declare. Deixa-me ouvir tua voz de novo e totalmente curado serei. Eu escolho voltar. Volte, volte. Pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Como terra seca, meu coração está, minha fé lançada ao chão. Adore a Ele. Com meu coração ferido pelos pecados, deixei de olhar para ti. Deixa-me ouvir tua voz. Vamos ficar de pé. De novo e totalmente curado Deixa Ele te curar. serei. Escolhe essa noite. Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar Coisa onde te fantástica. conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Levante as suas mãos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor traga de volta, Deus, que o Senhor nos leve de volta aos teus caminhos. Nós nos arrependemos enquanto indivíduos, enquanto igreja, enquanto nação, pelos pecados que têm nos afastado do teu propósito. Das primeiras obras, do lugar onde eu caí, arrependo-me de ter deixado o meu primeiro amor. Busca Ele. Buscarei com todas as forças, não abro mão da tua vida em mim. Volta, Volto pra ti, volta, volto pra ti. declare. Lembro-me das primeiras obras, do lugar onde eu caí. Arrependo-me de ter deixado meu primeiro amor. Busca Ele. Te buscarei com todas as forças, não abro mão da tua vida em mim. Eu volto pra ti, Volta, eu volto pra ti.
ti. Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Eu escolho voltar, Declare isso. pros teus braços de amor, Pro lugar onde te conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que está em casa também, se você puder fazer isso. Eu vou fazer uma oração bem objetiva. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Que você dissesse: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter me afastado dos teus caminhos. Eu confesso essa noite que só o Senhor é Deus. Entra na minha vida e faça morada. Aleluia. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus ministre sobre você durante essa noite, durante essa semana. E que aquilo que você tem buscado em Deus, que você possa de fato colocar a obediência à palavra dEle. E que nós possamos glorificar o nome dEle. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos.